pessoal do Quem Conta Aumenta um Ponto. Eu sei que já se passou mais de um ano desde que eu gravei a resenha sobre o livro da Chimamanda, que nós vamos continuar agora. Minha gatinha tá aqui com a gente no vídeo. Bom, no final do vídeo que eu gravei anteriormente, eu tinha falado que a gente ia dividir o vídeo em 3 partes. E o primeiro seria até a 8ª sugestão que a Chimamanda dá, mas na verdade ele foi feito até a 5ª sugestão e a gente vai continuar agora a partir da 6ª, e aí a gente vai ter mais 2 vídeos para poder finalmente acabar com esse vídeo da resenha. Então eu espero que vocês gostem. Um abraço meu da Caju. Essa sugestão, a Chimamanda me fala de uma coisa muito interessante que vem sendo discutida assim muito entre as feministas, que é a questão de, ela abre aspas, ensine Cisalão a questionar os homens que só conseguem sentir empatia pelas mulheres dentro de uma rede de relações, e não como indivíduos humanos iguais. E ela dá aquele exemplo que, quando a gente quer tentar convencer um homem de que o estupro não é culpa da mulher, não é culpa da vítima, e ele fala, aí você fala assim com ele, imagina se fosse sua irmã, imagina se fosse sua filha, e imagina se fosse o quê? Imagina se fosse uma mulher que merece ser respeitada, que a gente não precisa ficar falando assim, olha, imagina se fosse alguém que você ama. Não, imagina se fosse alguém que tem direitos, que o corpo é dela, que ela merece ser respeitada. Então ela entra nessa questão, sabe? Pra ensinar ela a questionar esses homens que estão sendo misóginos, machistas, né? E aí ela acaba essa sugestão assim. E aí ela parte pra 7ª, que é a questão que eu já tinha falado, né? Nunca fale do casamento como uma realização. Repetindo a frase, colocando ela aqui, nunca fale do casamento como uma realização. Isso por quê? Porque para os homens não é. Então eu vou ler o parágrafo, porque é um pouco grande, mas ele merece destaque. Abre aspas, condicionamos as meninas a aspirarem a um matrimônio, e não fazemos o mesmo com os meninos. Assim, de partida, já há um desequilíbrio tremendo. As meninas vão crescer e se tornar mulheres preocupadas com o casamento. Os meninos vão crescer e se tornar homens que não são preocupados com o casamento, o que atrai muito desrespeito dentro de uma relação, principalmente por parte do homem, né? Ele não considera que ele tem tantos deveres ali. E é isso que ela vem falar várias vezes. E ela dá um exemplo aqui da Hillary Clinton, que eu não sabia, achei muito interessante, que quando ela estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, né, há poucos anos atrás, com o Trump, inclusive, né, contra ele, a primeira característica que era listada para ela na época era esposa de Bill Clinton, né? E quando estava no Twitter do Bill Clinton, a primeira característica dele era fundador e não marido. Então, por quê? Porque a gente sempre é esposa de alguém, filha de alguém, e quando é um homem, ele não é, ele continua sendo o homem, ele é a mesma coisa do sobrenome, né? Que ela vai falar mais pra frente, então eu não vou me adiantar, tá? Então aqui ela acaba com a 7ª sugestão. Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa da 7ª sugestão. Vou falar mais alguma coisa da 7ª sugestão. Então, é aqui, ó, é isso mesmo, já ia falar, então já tá aqui. E ela fala uma frase que eu também vou destacar, que é, abre aspas, mantive meu sobrenome porque é meu, mantive meu sobrenome porque eu gosto dele. Essa coisa que eu já ia falar, né? Que a gente sempre é a gente que troca o sobrenome, nunca é o menino. Então a gente vai e coloca mais um sobrenome, né? Pior do que colocar mais um sobrenome quando a gente troca. Tira o que era da gente a vida inteira e coloca o do nosso parceiro. E não porque a gente não o ame, mas é meu sobrenome, eu nasci com ele. E ok, o sobrenome dele pode ser muito lindo, ok? Mas o meu sobrenome não tem igual. Eu posso colocar? Posso, mas por que só eu que tenho que colocar? Né? Por que ele não tem que colocar também? Por que tem que ser a gente, né? Esse caso aí. E ela fala, a questão é simples. Ela vai falar aqui que muita gente pode questionar assim, olha aqui, ok, você não quer colocar o sobrenome do seu marido? Ok. Mas você tem que ver que o sobrenome seu também é do seu pai, porque o da mãe não vem por último, né? Como no meu caso, é o do meu pai. E ela responde, a questão é simples, venha do meu pai ou de Marte, é o sobrenome que eu tenho desde que nasci. É o sobrenome que tenho, com que percorri os marcos da minha vida. É o sobrenome pelo que atendo desde o dia em que entrei no jardim de infância, numa manhã mormacenta, e a professora disse, responda o presente, durante a chamada pelo nome. Número 1, Aditi, eu. Né? E ela fala mais ainda, todas as mulheres deveriam poder escolher se querem manter ou não seu sobrenome, mas a realidade é que existe uma enorme pressão social para a aceitação dos padrões vigentes. Então existe aquela pressão, você vai casar, você vai contar pra alguém, você vai colocar o sobrenome do seu namorado, né, do seu noivo. Então assim, existe essa pressão, eu acho muito bonito quando ela fala que o meu sobrenome é meu, desde que eu entrei no jardim de infância, até eu sair da faculdade, até eu morrer, o meu sobrenome, e alguém vai falar, Vivi Araújo sou eu, né? E
Ai, isso é muito bonito. É muito bonito. Não vou falar que não é bonito, é muito bonito, né? E aí ela entra pra oitava sugestão. E a oitava sugestão, eu marquei ela quase inteira, pra falar a verdade. E ela vem falar que pra ensinar esses alunos a não se preocupar em agradar. Porque a gente, desde criança, nós, mulheres, somos ensinadas a agradar. Agradar, ser sempre educada, mesmo que a gente não concorde. Ser educada é sempre bom, né? Em qualquer situação. Mas eu digo assim, não discutir, mesmo com educação, pra gente ser agradável. E é isso que ela vem falar. A questão dela não é se fazer agradável, a questão é ser ela mesma, em sua plena personalidade, honesta e consciente da igualdade humana de outras pessoas. Então, é você não engolir as coisas, sabe? É ser quem você é, sabe? Tipo assim, olha, se você não gosta de uma coisa, a pessoa tá te enfiando aquela coisa, se você não gosta dessa coisa. E porque eu sou assim, e eu sei que isso é difícil. Isso é muito difícil. E eu muitas vezes falo assim que, nossa, ninguém vai gostar de mim pelo jeito que eu sou, porque. Mas o que é melhor? Eu ficar preocupada e fazer as coisas tentando agradar os outros? Ou eu ser eu mesma? Porque normalmente quando a gente faz as coisas tentando agradar alguém, a gente não consegue agradar a pessoa, porque a gente não é a gente mesma. E as pessoas gostam da gente pelo que a gente é. E nisso eu não digo pra gente não ser agradável, pra gente não ser educada, pra gente sair falando verdade, o que a gente pensa, porque não é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero dizer pra gente não esquecer de quem a gente é, sabe? Pra gente não engolir uma coisa que a gente pensa. Eu sou educadora, eu não concordo com a escola sem partido, eu não concordo com mil e uma coisas. E se chegar outro licenciado e vier falar pra mim que concorda, eu não tenho que virar e falar assim, eu também concordo, ou engolir minha opinião pra ser agradável e não brigar. Eu tenho que falar, olha, eu não concordo, por isso, por isso, por isso. É não ter medo de argumentar e não ter medo de ser quem a gente é. Porque nós mulheres sofremos com essa falta de confiança, né, de autoconfiança. E ela completa, né, é muito bonito isso aqui, porque ela vai dar um exemplo de uma amiga delas, que as pessoas não iam gostar de algo que ela queria fazer, porque não agradaria essas pessoas. E ela fala que era irritante porque queremos que as pessoas próximas de nós nos incentivem a desenvolver nossa personalidade mais autêntica. Sermos quem somos, né? A pessoa que ama a gente tem que amar a gente do jeito que a gente é, né? Seja nossos parceiros, parceiras, amigos, amigas, família, né? E ela vai falar sobre isso, das meninas serem boazinhas, terem que serem boazinhas, né? Para poder ser assim. E ela fala no final, abre aspas, incentive-a a expor suas opiniões, a dizer o que realmente sente, a falar com sinceridade. E então elogie quando ela agir assim. Elogie principalmente quando ela tomar uma posição que é difícil ou impopular, mas que é a sua posição sincera. Olha que bonito, né? Mães, elogiem suas filhas quando elas acreditam naquilo. Elogiem quando elas expõem suas opiniões, mesmo que tenha alguém grosso ali que queira fazer elas desistirem. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E eu adoro essa parte. E aí ela já vai pra nona sugestão, que a gente vai pular. Deixa eu ver se a gente vai falar a décima. Isso. Na décima sugestão, a Cisalum, ela vem falar, eu pulei a 9, e na décima, ela fala pra estar atenta às atividades que ela vai fazer, a aparência dela, sempre incentivar ela a esportes, isso faz bem pro físico, a amar quem ela é, sabe, todas as suas características, porque a gente sofre com isso, com padrões de beleza impostos pela mídia, que falam que só a loira branca do cabelo liso é bonita, sabe? E as meninas negras sofrem isso muito mais, porque o cabelo padrão pode ser o liso, mas o cabelo ondulado, como o meu, que ainda cai, o cabelo que cai, ele ainda é mais aceito. Apesar de ter sido difícil, eu não sabia como cuidar dele durante muito tempo da minha vida, ele era um liso indefinido, eu andava com ele só preso. Não alisei, mas muitas amigas alisaram. E eu tenho amigas de cabelo cacheado, o cabelo ainda cai, mas por exemplo da minha mãe já é um cacheado bem crespo, então ele cai depois de muito tempo. Ele não cai, é um cabelo crespo mesmo, 4A, 4B. E pra ela ainda é muito difícil. Ela hoje, com 60 anos, ela ainda não consegue aceitar o cabelo dela, porque ela não aprendeu a amá-lo na infância. E é isso que a Cisalu vem colocar. Ensine ela a amar as coisas que ela gosta, a moda que ela gosta, a amar os seus traços, sua origem, sua cultura. E isso é muito bonito. E aí no final,
ela fala: diga o quanto você as admira. Ela pede pra mulher, né, pra amiga dela, ensinar esses alunos as mulheres que ela admira, né? Então ela fala que, ó, cerca com muitas tias, mulheres, com qualidades que você gostaria que ela admirasse, sabe? Então, assim, eu tenho uma filha, eu vou cercar ela com minhas amigas, minhas primas, que tem qualidades que eu amo, tanto físicas quanto psicológicas, emotivas, enfim. E eu vou sempre falando: olha, a sua tia é muito boa por causa disso, olha como é que ela é legal, ela faz isso, né? Então diga o quanto você admira, sabe? Porque as crianças copiam e aprendem pelo exemplo. Diga o que você admira nelas. E aí ela, né, dá exemplo de uma mulher feminista que ela admira. Então, assim, cerca com exemplos de mulheres fodas, maravilhosas, e que estejam perto dela, que estejam longe, cantoras, jornalistas, professoras. Sempre mostre pra elas exemplos de que ela pode ser o que ela quiser, que ela é muito ok. E nisso, deixa eu ver minha colinha aqui, ela já vai pra 11ª sugestão, que eu marquei algumas coisas pra falar. Achei. Então, na 11ª, ela fala pra ensinar esses alunos a questionar essa coisa da biologia como uma razão para normas sociais que são impostas. Porque o homem é mais forte. É verdade? É verdade. Mas a gente quer direitos sociais iguais. Eu não vou poder mudar minha biologia, nem ele vai poder mudar a biologia dele. Né? Não é isso que tá em jogo, né? Então, ela fala, né? Ela dá alguns exemplos aqui. Ela dá um exemplo muito interessante, inclusive no filme As Sufragistas também é tratado, que o filho antigamente era considerado propriedade do pai. Olha que loucura. Do pai. Eu que gerei o menino na minha barriga e ele era do pai. E ela vai explicar aqui, deixa eu ver se é ela que fala isso, ou se ouve. Não é ela que fala. Aqui na minha universidade, eu fui num grupo de estudos de feministas, né, e uma professora falou uma coisa muito interessante, que é sobre, é um livro, eu vou pegar o nome do livro depois, mas que fala assim, que a gente aprende na escola que o óvulo, ele tá lá parado, esperando o espermatozoide na sua corridinha lá chegar no óvulo. Só que é como se a gente fosse uma pessoa estática, sabe? Tipo, o óvulo tá aqui e a mulher chega lá, o espermatozoide chega lá e pronto. E não é isso que acontece, sabe? A biologia, ela mostra muito mais. O óvulo não é essa coisa parada, não, sabe? Que fica esperando chegar. Não é nada disso, sabe? Então eu achei muito interessante. E ela fala aqui no final: então, ensina a estes alunos que a biologia é um assunto interessante e fascinante, mas que nunca a aceite como justificativa para qualquer norma social, pois a biologia, nessas normas são criadas, na verdade as normas sociais são criadas por seres humanos, e não existe norma social que não possa ser alterada. Não existe norma social que não possa ser alterada, e a luta histórica tá aí para mostrar isso, que não existe. E aí, na 12ª sugestão, deixa eu ver na minha colinha que eu marquei muita coisa, ela vai falar sobre, pra amiga dela ensinar e conversar sempre com esses alunos sobre sexo e sexualidade. E desde cedo, né? Desde, desde cedo mesmo. Porque é importante, sabe? Ela conhecer a sua sexualidade e tudo mais. E eu marquei aqui uma coisa muito interessante, que ela diz: por falar em vergonha, nunca associe sexualidade e vergonha, ou nudez e vergonha. Nunca transforme a virgindade em foco central. Toda conversa sobre virgindade se torna uma conversa sobre vergonha. Ensine esses alunos a rejeitar a associação entre vergonha e biologia feminina. Eu vou dar um exemplo, deixa eu só terminar. Ela fala aqui que a gente é aprendido a nos encher de vergonha se por acaso nossa saia fica manchada de sangue. E ela completa: não há nenhuma razão para nos envergonharmos de nossos períodos menstruais. São normais e naturais. E a espécie humana não estaria aqui se eles não existissem. A gente é ensinada assim, né? Então minha mãe foi ensinada assim, ela passou isso pra mim. Então assim, eu lembro que quando eu menstruava, né, mais nova, ela me ensinou assim, que eu tinha que pegar o papel higiênico e dobrar em 1000 pedacinhos pra não mostrar nenhuma gota de sangue no lixo, caso meu pai, porventura, fosse ver o lixo. E eu fazia, ok, eu sempre fiz. E, né, comecei a namorar e ela até hoje fala, né, seu namorado não precisa saber que você está menstruada. E eu fico tipo assim, mãe, mas é lógico. E assim, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o feminismo e tudo mais. E eu falei, mãe, é lógico que ele precisa saber. Eu comecei com meu pai, né? Eu não dobro mais papelzinho em 1000 pedacinhos. E eu não escondo mais os meus absorventes. E eu não escondo que eu tô menstruada do meu pai. Eu falo que eu tenho cólica, enfim.
E eu comecei por ele. Eu falei, mãe, eu não tenho que ter vergonha do meu pai. Estou na minha casa e estou com o meu pai. E eu não tenho que ter vergonha dele, porque é uma coisa normal. E depois comecei com ele, fui pro namorado e falo com ela. É lógico que ele tem que saber que eu tô menstruada, porque ele tem que entender a minha biologia. Ele tem que saber que meu período menstrual é assim, que tem tal época que eu ovulo. Sabe? Os meninos não sabem, nem as meninas sabem. Quanto mais os meninos. Não fazem a mínima ideia de quanto que pode engravidar, de quanto que não pode. E isso é por causa dessa sociedade machista que a gente tem que mudar. Sim. É isso aí. Aí eu perdi a página que eu estava. Assim. Então, assim, com essa frase linda, ela termina a 11ª, 12ª sugestão. E aí, ela vai para a 13ª sugestão, que ela vai falar aqui, que para ela apoiar os romances que vão acontecer ao longo da vida da Shizaru. E ela fala aqui uma coisa muito importante, eu vou frisar essa frase aqui, que é: ensine a ela que amar não é só dar, mas também pegar. Vou olhar a frase de novo. Ensine a ela que amar não é só dar, mas também pegar. A gente aprende que a gente tem que dar. E a gente nunca pega nada, né? A gente é ensinado que é o seguinte: você é carinhosa, fofa, romântica, uma pessoa boa. E seu namorado, às vezes, ele faz o básico, quer ser uma boa pessoa com você. Ele é uma boa pessoa com todo mundo, no geral, e ok. E aí você é ensinado a não reclamar, sabe? Tipo assim, eu não gosto que ele faz isso, ou acho que ele poderia ser mais assim, ou assado. Aí a sua amiga vira e te fala assim: se você não reclamava, não. Porque esse tanto de homem ruim no mundo é reclamando demais. Só ele te tratar bem já tá bom. Gente, é isso aí que é ensinar a dar e não pegar. Eu posso reclamar de alguma coisa que o menino que eu amo fez porque ele é uma pessoa humana e ele é passível de erros. E não é só ele ser uma pessoa boa, no geral, né? Não só pra mim, ser uma pessoa com responsabilidade emocional. É o mínimo, né, gente? É o mínimo que nós, como seres humanos, devemos buscar, né? Assumir nossos erros, errar menos, ser pessoas melhores. Pra mim, isso é o mínimo, né? Então, como que a gente aprende a ser um bom companheiro, uma boa companheira, ouvindo o que o outro tem a falar, né? Isso vale pros dois lados. Mas nós mulheres, gente, quem nunca ouviu essa frase, não reclama não, porque já tá bom demais. Duvido que vocês nunca ouviram, porque eu já ouvi. E isso é triste, porque isso pode ser um gatilho para possíveis relacionamentos abusivos, porque às vezes você pensa assim, não. A pessoa fala com você e você acredita que que aquilo ali tá muito bom. E eu já vi vários casos assim. Então isso é muito perigoso. E é isso que a Shizaru vem falar aqui. E vou colocar de novo: ensine a ela que amar não é só dar, mas também pegar. Ensine-lhe que para amar ela precisa se entregar emocionalmente, mas que também deve esperar receber. Penso que o amor é a coisa mais importante na vida. Mas para mim, em termos gerais, o amor é ser grandemente valorizada por outro ser humano e dar grande valor a outro ser humano. Mas por que ensinamos apenas metade do mundo a dar esse valor? Por quê? Por quê? Fica aí questionamento, né? Que a gente já sabe bastante sobre. E aí, nisso, ela vai falar mais sobre isso. Comprei um livro. E ela vai terminar a 13ª sugestão. E ela vai entrar na 14ª, que eu marquei muita coisa na 14ª. Muita coisa, sabe? Porque ela vai falar que, ao lhe ensinar sobre opressão, tenha cuidado de não converter os oprimidos em santos. Gente, eu vou fazer parte A e parte B.